Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vou começar conversando sozinha com vocês. O tema de hoje é maternidade. Eu deixei uma caixinha de perguntas e sugestões lá no Instagram. Eu anotei tudo que vocês falaram aqui, tudo que vocês escreveram, mandaram mensagem. E assim, o que eu vou deixar bem claro desde o começo, que essa é a minha experiência, essa é a minha visão de maternidade. Na verdade, é a nossa visão de maternidade, né? Minha e do Alex. São coisas que eu acho importante, coisas que eu achei válida, que me ajudaram, o que foi mais difícil pra mim, enfim. Assim, a maternidade começa a partir do momento que você descobre que você é mãe, né? Que você começa a ver o mundo de outra maneira. Uma das coisas que eu acho mais importante, a partir do momento que você descobriu que tá grávida, se você não tem uma obstetra, você precisa de uma obstetra, né? E a gente escolheu a doutora Soilen com muito amor, muito carinho, e toda vez que eu tenho oportunidade eu falo pra ela que eu sou muito grata por tudo que ela fez por mim, tudo que ela me ensinou, tudo que ela foi sincera comigo. Então, por que é tão importante? Com a gente, ela foi sempre muito sincera desde o começo, com tudo que a gente ia passar, e ela sempre pôs as cartas na mesa pra gente poder escolher o que a gente queria. Uma coisa que falaram, surgiu bastante lá nos comentários, o papel do pai, porque o pai... Mas eu não posso reclamar do Alex, porque ele sempre foi, desde que a gente descobriu, nossa, muito parceiro. Ele sempre foi em todas as consultas, em todos os exames. Ele sempre esteve comigo em todos os momentos. Nas consultas, ela falou, por exemplo, sobre vias de parto, deixou muito claro, deixou muito aberto o que eu queria escolher, e isso era uma decisão minha e não do Alex. Então, isso eu que ia decidir, porque era eu que ia passar por tudo, né? Assim, ela explicou as duas vias de parto, explicou os prós, os contras, o que era bom, o que não era, e eu ia decidir. Quando eu cheguei lá, na verdade, ela perguntou se eu já sabia o que eu queria fazer, e eu falei que eu queria parto normal. Mas eu vou contar uma coisa, eu nunca fiquei pesquisando sobre parto normal, sobre cesariana, eu nunca fui, não sou daquelas mulheres que gosta de assistir. Deus me livre, nunca gostei. Vamos lá, a doutora Soilen falou pra gente muito sobre parto, sobre maternidade, o que ia mudar na nossa vida depois, o que ia mudar no nosso relacionamento, que a gente não tinha nem pensado, né? As pessoas só falavam assim, vai mudar a tua vida, vai mudar. E eu falava, tá, gente, vai mudar o quê, caramba, né? Eu sei que tem a criaturinha ali, mas o que vai mudar? Isso ninguém falava. E ela sempre foi muito aberta, ela chegou a falar com a gente sobre coisas que ninguém fala, né? Você tá falando disso, sobre sexo depois do parto, sobre como a gente vê o nosso corpo. Outra coisa, a pediatra, a doutora Vanessa Cassari. Também, a gente fez uma consulta com ela, acho que com 36, 37 semanas. E foi a melhor coisa que a gente fez, conversar antes. Mesma coisa, ela conversou com a gente sobre o parto, sobre a amamentação, sobre volta ao trabalho, tudo antes do Leonardo nascer. Eu achei muito válido ter esse contato antes, porque não é todo mundo que tem. Que eu vou falar pra vocês, não façam com as grávidas que vocês conhecem, porque era uma coisa que me deixava muito irritada, às vezes chateada, porque o nosso corpo tá assim, as emoções, os hormônios estão totalmente alterados, a gente fica fora de si pra várias coisas. Perguntavam muito por ter essa diferença de gestação pequena entre eu e a Mari. O Francisco nasceu prematuro, meu sobrinho. 35 semanas e meia, se não me engano. E eu lembro que não deu nem 2 semanas, uma galera veio. O Leonardo vai nascer quando? O Leonardo vai nascer quando? Quando que nasce o Leonardo? Gente, eu não sei. Eu falava, cheguei ao cúmulo de falar um dia, é que assim, às vezes eu falo meio sem pensar, entendeu? Eu cheguei ao cúmulo de falar um dia, não sei, liga pra ele na minha barriga e pergunta, porque pra mim ele não fala, né? E, nossa, no final da gestação era toda semana a gente ia lá e eu já ficava, dava um piriri. E daí as pessoas perguntam, engordou quantos quilos? Não é da sua conta quantos quilos eu engordei, entendeu? Se eu engordei, se eu emagreci, isso é um problema meu com o meu corpo depois. É que eu sei que me incomodou algumas vezes, e eu sei que incomoda outras mulheres também, e a gente não tem coragem de falar pras pessoas, então tá aí a coragem, a cara lavada pra falar.
Treinar grávida é super legal. Nossa, você se sente super importante, especial, e todo mundo te dá atenção. E você tem que tomar cuidado, claro, né? Tem todas as limitações. Eu sempre falo, procure alguém que entenda, alguém que você confie pra te atender, mas não deixe de praticar atividade física. Se você não faz, você tá liberada pra fazer, a gente comece a fazer. Faz muito bem pra você, faz muito bem pro neném e faz muito bem para o parto e para a recuperação do parto também. Me perguntaram se eu fiquei muito nervosa antes, ansiosa antes do parto. Então, como eu falei, eu queria parto normal, nunca pesquisei, enfim, tinha decidido por isso. Na madrugada do dia 24 pro dia 25, que eu comecei a sentir as contrações, deu um tempo eu acordei o Alex, deu um tempo eu fiquei esperando a minha cunhada ver se ela tava online pra dar mamada do Francisco, pra saber o que eu queria, pra saber o que eu fazia. E acho que eu esperei umas 3 horas, mais ou menos, aí que eu liguei pra médica, pra doutora Sônia. Eu liguei pra ela, falei como que tava, o ritmo, não sei o que, enfim. Eu fiquei super nervosa na hora, né? Chorei quando liguei pra ela, tava aqui no quarto do Léo, por sinal. Eu saí daqui, eu chorei, ai Alex, ela pediu pra gente examinar, ele falou, viu, está tudo bem. Foi exatamente no dia que eu completei 39 semanas. Aí eu lembro que a gente chegou lá mais ou menos umas 9 horas, tava encaixado, tava com 1 centímetro de dilatação, não tinha estourado a bolsa, só que a gente foi fazer a cardiotoco e ele tava bradicárdico. Então os batimentos dele estavam baixos, e por isso a gente teve que ir para uma cesárea de emergência. Então eu cheguei mais ou menos 9 horas, o Leonardo nasceu 10 horas e 1. Claro que eu fiquei nervosa, eu chorei, mas eu não me preocupei com a cirurgia, com o parto. Eu só queria que ele nascesse bem e tudo bem. O resto, que nem eu falei antes, o resto a gente se vira. Foi super tranquilo, é muito rápido, eu não senti dor na anestesia, não senti incômodo. Eu fiquei mais tensa depois de ver o corte e ver o sangramento. E eu ficava, ai meu Deus, é gigante, Alex. Ele falava, não, é um negócio pequenininho corte. Era coisas que eu... besteira, assim, né? Deixa eu contar uma curiosidade. Eu e o Alex, a gente era tão tonto, tão ingênuo, que a gente sempre agendava as consultas pra sexta-feira. Porque olha a nossa cabeça, sério. A gente falava, imagina se um dia ela fala, é hoje, tá pronto pra nascer. É hoje o Leonardo vai nascer. A gente falava, viu, a gente interna na sexta, ele nasce na sexta, a gente fica sábado, domingo a gente vai pra casa, na segunda você pode trabalhar normal, Alex. A gente era muito ingênua, assim. Porque a gente nunca parou, porque veja só, e deve ser o que a maioria das pessoas sente também. Mas a gente nunca parou pra pensar, tipo, o que era maternidade e paternidade de verdade. A gente nunca parou pra pensar quais seriam as dificuldades. Porque as pessoas não falam sobre isso. Pra elas é a foto do filho lindo ali, maravilhoso, limpinho, cheiroso, dormindo, mamando, coisa mais linda do mundo. Então a gente nunca se preocupou com isso, a gente nunca conversou. A pediatra, a doutora Vanessa, não pode estar no parto, porque é a pessoa que fez o parto, tanto faz, gente, não importa. Não foi só ela, mas foram várias enfermeiras que passaram por nós na maternidade, que praticamente não me ensinavam sobre a amamentação. E assim, eu li alguma coisa ou outra, achei que a gente sempre acha, né, que vai ser lindo, você coloca ali a criança, ela mama e tudo bem. E eu não tive isso durante esses dias, né? A gente enfrentou vários perrengues na maternidade, né? Primeiro que depois, como foi de emergência, a gente não tinha quarto. Então, na primeira madrugada, o ar do nosso quarto estragou. A gente tava frio pra caramba. E que mudar de quarto de madrugada. Eu sou uma pessoa que eu gosto de receber visita. Então, na maternidade foi muito bom, porque eu tava acostumada. Imagina, eu tinha uma rotina. Eu acordava às 5h30 da manhã, ia trabalhar às 6h30, ia pra faculdade, voltava, fazia minhas coisas, às vezes descansava um pouco, ia pro trabalho de novo às 4 da tarde, voltava às 10 da noite. Eu tava acostumada a ver gente o dia inteiro. Porque a maternidade é uma coisa meio surreal, assim. Mas vamos lá. A amamentação. Eu não consegui amamentar no sábado. A gente saiu da maternidade com orientação de um complemento. A partir do segundo dia que a gente estava em casa, eu comecei a amamentação exclusiva. Eu nem sei quanto tempo durou, mas não deve ter durado 1 mês. Eu sei que a gente sempre complementou. Eu tive alguns outros problemas, algumas meninas que conversaram comigo sabem disso. Que para eu conseguir tratar, eu tive que colocar o Leonardo na mamadeira à noite, enfim. Mas eu acho que isso era uma coisa que eu até ia comentar. Eu me cobrei muito sobre a amamentação. Meu Deus, eu tinha vergonha de não amamentar, entende? Então, a maioria das vezes ele tava mamando no seio.
Mas eu tinha vergonha, às vezes, de dar mamadeira. E olha que absurdo, né? Eu fico me sentindo muito tonga hoje. Cara, a vida é minha. Se ele vai mamar no peito, se ele não vai. Enfim, se foi uma escolha minha, se foi por um problema. Indiferente, sabe? Mas eu me sentia julgada porque eu me julgava, né? Então, isso foi uma coisa difícil pra mim. Esse processo da amamentação. Eu quis mais, talvez eu tenha tentado de menos. Ao mesmo tempo que eu acho que eu me esforcei, mas pra mim foi muito complicado. Eu era uma pessoa que eu morria de vergonha de amamentar em público também. Sei lá, sou eu, gente. Não falo que isso é errado, que não é, mas sou eu, esse é de mim. Mas foi uma das dificuldades que eu tive na maternidade, nesse processo de maternidade também. Sobre visitas, como eu falei, eu queria muito receber visita na maternidade. Eu não ligava de receber visita em casa. A minha única exigência era que o Alex estivesse comigo em casa. Eu sozinha não dava conta. Mas eu sei que tem gente que não gosta. Então, por exemplo, se você vai visitar alguém, sei lá, se ofereça para fazer alguma coisa, veja se a pessoa precisa de alguma coisa antes, veja qual que é o melhor horário, veja se ela quer receber visita, e se a pessoa não quiser, tudo bem, gente, porque tem dias que a gente não tem saco, tem dias que tipo, você não tá afim. Eu acho que tem que ter um pouco de noção, um pouco de bom senso, sabe? E você não pode se incomodar, porque ou você já foi mãe um dia, ou você vai ser, ou sei lá, você não vai gostar, você pode não gostar de receber visita. Mas eu acho que tem que ter bom senso. Pergunta se a pessoa quer, pergunta se ela precisa de ajuda, pergunta se ela precisa que leve alguma coisa. E eu não julgo as visitas, porque pra mim fazia muito bem conversar com as pessoas. Pra mim era muito bom liberar um pouco daquilo que eu tava sentindo e você ter uma companhia. Porque quando a criança chora e você tá ali sozinho, é desesperador você não saber o que fazer. Então, eu gostava dessa relação de ter alguém ali só pra ficar ali do seu lado, tudo bem, beleza, né? Quando eu cheguei em casa, depois que eu voltei do hospital, eu chorei muito, 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 muito. Chorei. E as pessoas perguntavam, nossa, mas por quê? E, gente, é inexplicável, a gente não sabe o que passa. Tá ali na sua barriga, tá todo o seu controle. Quando sai, você não entende. Você não sabe por que chora. Você não sabe se tá doendo, se tá com fome. Você não sabe o que é. Te dá um desespero, assim. Principalmente pra mãe de primeira viagem, no meu caso. E talvez de única viagem, não sei. Muito ruim. Você se sente vazia, você se sente insegura, você se sente com medo. E a maioria das pessoas não entende. Eu conversei com a minha professora, com a professora Júlia até essa semana, hein? Eu falei pra ela, né, que até o Leonardo nascer, eu não sabia o que era puerpério. Eu não sabia, nunca li, nunca pesquisei. E eu lembro que eu cheguei e eu comecei a mandar mensagem pra Mari, pra minha cunhada, e falei, nossa, mas eu tô me sentindo, vocês vão ver que eu fico meio assim, mas eu tô me sentindo mal, nossa. Eu troquei muitas mensagens com ela, muitas, aquele dia. Ela me mandou, graças a Deus por ela na minha vida, porque também ela me mandou muita mensagem, me confortou, ela me mandou vários textos pra ler, várias coisas pra eu tentar entender o que estava acontecendo comigo. E a gente muda, nossa, muda demais. Eu lembro que foi um processo difícil, claro, mas eu lembro que o Leonardo nasceu dia 25. Eu sou meio retardada mesmo, mas eu fui fazer as provas da faculdade e o Leonardo não tinha nem um mês de vida. E quem cuidou dele, por sinal, foi a Mari. E eu fui fazer a prova e eu olhava para as pessoas e eu não queria conversar com elas. Eu não tinha... Nossa, o Léo também. Eu não tinha isso. E assim, eu lembro que uma vez numa conversa com a doutora Vanessa, com a pediatra, ela falou assim... Nossa, falou brincando, é claro, mas você não tá vivendo o melhor momento da sua vida? E, gente, é isso que as pessoas pensam de verdade. Não é assim, entende? Foge do controle, você... De novo, você se sente vazia, você se sente triste, com medo, e você se sente mal por você estar se sentindo mal. Meu Deus, não posso, ele tá aqui, ele depende de mim.
É uma mistura muito louca de sentimentos. Vou falar pra vocês que eu passei por isso por uns 30, 40 dias. Graças a Deus, com mais ou menos uns 40 dias, as coisas começaram a melhorar. Eu conversei com várias pessoas. Aí eu comecei a pesquisar, a ir atrás das pessoas. E tipo, poxa, você também sente assim? Nossa, é difícil, né? Eu lembro que quando a consulta de 15 dias com a doutora Soilenda, eu tinha brigado muito com o Alex, porque ele foi em todas as consultas, sabe? E no dia de tirar os pontos, a gente tinha combinado que ele ia comigo, porque eu ainda não podia dirigir. E ele não foi. Ele resolveu que ele não queria ir, porque ele estava cansado e ele ia ficar com o Léo em casa. Então eu chorei muito, briguei muito com ele por mensagem no caminho, o tempo todo briguei com ele. Porque eu precisava do apoio dele aquela hora e eu não tive, né? Isso eu falo pra ele até hoje. E eu lembro que eu falei pra ela, nossa, é difícil, né? Me segurando pra não chorar. Aí ela falou, que as pessoas não falam porque senão ninguém tem. Falar sobre maternidade. Maternidade não é, olha o quarto, meu Deus, a mala de maternidade, nossa, parto normal, cesárea, que lindo, não sei o que, olha a roupa. Não, gente, maternidade é mais que isso, né? E eu falo que enquanto você é grávida, lembra que eu falei, nossa, a gente se sente muito especial, você é o centro das atenções. E juro pra vocês, até você entrar, nossa, você tá ótima, nossa, força. Quando você sai, é tudo a criança. Nossa, olha ele, olha ele. Ninguém pergunta se a mãe precisa de alguma coisa, ninguém pergunta se a mãe tá bem, o que ela quer. É todo mundo, juro pra você. Eu recebo mensagens até hoje. Oi, Leonardo, como é que tá? Tipo, oi, tudo bem? Nossa, eu tô ótima. Ele tá bem. Então, imagina, o Léo tem 1 ano, né? E assim, falta as pessoas darem mais importância pro papel da mãe. Como que foi a relação do Alex com o Léo. Ele acordava todas as vezes comigo de madrugada. Sempre trocava fralda, ficava comigo até eu terminar de dar mamar. Ele fazia arrotar, ficava segurando, cuidava. Então, o Alex sempre foi um pai presente. E entendam que pai não ajuda, não tá fazendo um favor. É pai. É tanto dever, tanta obrigação, quanto da mãe. Eu falo que é muito bom, né? As pessoas tiram sarro, mas nossa, é muito bom na hora de fazer um filho, mas pra cuidar é muito difícil. Então, o casal tem que estar muito em sintonia, exige muita conversa antes. E o Alex sempre foi muito parceiro. Mas eu não vou falar pra vocês que é lindo e maravilhoso, porque é mentira. Que tinha várias madrugadas que a gente acordava estressado, irritado, porque a gente queria dormir. E pensa também, o Leonardo acordava uma vez de madrugada. E a gente se xingava porque ele queria fazer de um jeito e eu queria que fizesse de outro. E essa é uma guerra eterna entre pai e mãe. A gente brigava muito, nossa, pegou demais. Tipo assim, não que estragou a nossa relação de jeito nenhum. Mas na hora você fica com raiva da pessoa. Certeza que ele tinha raiva de mim também. A gente discordava de muita coisa que a gente não discordava antes. A gente passava muito mais tempo longe. Presta atenção, a gente ficava 24 horas por dia junto, a gente ia pra faculdade junto, a gente ia trabalhar junto. De repente eu acordava, ele me ajudava com alguma coisa, ele ia trabalhar, ele ia pra faculdade, ele voltava meio-dia, me ajudava a cuidar, beleza. Aí ele ia de novo trabalhar, 4 horas da tarde, chegava às vezes 9, às vezes 10 horas da noite, ele tava cansado. Eu tava cansada, esgotada, e eu queria que ele me ajudasse, né? Não vou mentir, banho praticamente só o Alex que dava. Banho, queria que ajudasse na hora do mamar, enfim, tudo. Eu me senti esgotada, só que aí eu queria ele pra mim, mas eu também queria que ele ficasse com o Léo. Parece que a gente fica louca. E como pai, o pai não pode ficar esperando que a mãe peça alguma coisa. Não que o marido tenha que viver em função da mulher, mas é um suporte que às vezes as pessoas esperam pedir, elas esperam que a mãe peça pra daí elas fazerem alguma coisa, sabe? Eu não consigo me imaginar passar tudo isso sem o Alex, por exemplo. Né? Ele é um paizão. Eu tinha certeza, assim, conforme foi passando os dias, eu lembro que numa discussão da madrugada, o Alex falou pra mim, você vai ter que se consultar, porque eu não aguento mais. Você vai ter que procurar um psicólogo, porque tá demais, Camila. Gente, eu só chorei no meu pós-parto. Eu só chorava.
Chegava ao cúmulo, às vezes, do Alex trabalhar e eu apagava as luzes, deixava só a luz que tem no painel da sala e a televisão ligada e eu ficava ali com o Leonardo. Eu só tinha vontade de chorar. E eu me sentia pior por eu estar mal. Porque eu falava, gente, eu não deixei de cuidar, nunca deixei de dar mamar, nunca deixei de trocar uma fralda, nunca larguei ele, nunca chorando. Mas assim, parecia que eu me sentia menos mãe por estar assim, por estar me sentindo mal. E eu até cheguei a pensar, nossa, deve ser depressão pós-parto, né? E depois eu falei, não, gente, é o puerpério, é normal, né? Eu sei que existe a depressão pós-parto, de repente até peço para alguém mais próximo falar sobre isso, né? Alguma das doutoras até se quiser comentar. O que eu queria deixar bem claro é que, assim, é difícil. Às vezes você chora e não tem explicação. Porque você tá com dor, porque a criança chora e você não sabe por que ela chora, porque você tá cansada, simplesmente porque aquele dia você não tá afim, porque você não tá afim todo dia, né? Cansa um pouco, então a gente perde liberdade, porque a nossa vida, nosso corpo passa a ser todo daquela criança. A gente não é mais pra nós, é tudo pra eles. Porque não tem rotina. Enfim, são N motivos. É tudo muito difícil na cabeça da mulher. De novo, deve existir as mulheres que são realmente felizes, aquelas que amam o negócio mesmo ali, que, cara, não sofrem. Deve existir, não sei se é verdade. Mas é o que a gente vê, né, na internet. Eu falo para as minhas amigas próximas que tiveram filho depois que o Leonardo nasceu, eu sempre falei muito para elas: conversem, se precisar de ajuda, chame, se precisar conversar, mande uma mensagem, porque a gente se sente sozinha, porque as pessoas não dão bola pra gente, as pessoas só querem saber do bebê, porque bebê é a coisa mais... Que bebê, né, que não é bonito, por favor, bebê é a coisa mais linda e gostosa do mundo e cheirosa, então todo mundo quer só saber do bebê. Eu sempre falava pra elas: liguem, por favor, se vocês precisarem de alguma coisa, se quiser companhia, eu vou e faço companhia. Porque eu tive isso de poucas pessoas, né? De novo, eu falo que a minha cunhada, a Mari, foi uma das pessoas que sempre me deu suporte, né? Eu não posso reclamar minha mãe também, Deus me livre, minha mãe me acolheu na casa dela umas noites enquanto a Alex ia trabalhar, eu ficava lá, e até hoje ela nunca nega quando precisa cuidar do Léo. São poucas as pessoas que estão ali pra você mesmo, né? Elas normalmente estão ali pro teu filho, claro que é importante, claro que precisa. Mas eu acho que as pessoas, a humanidade esquece um pouco da mãe e foca muito no bebê. E também é um recado pros maridos, né? Porque, claro que você precisa ajudar com o teu filho, claro, nem ajudar, né? É o teu filho, claro que você tem que cuidar. Mas não esqueça de cuidar da tua mulher, porque ela tá ali, cuidem, deem suporte pra mulher. O corpo dela, né, acolheu o teu filho por tanto tempo e agora tá pra fora, parece que é outra vida, são duas vidas separadas e ela precisa de você, né? A mulher sempre vai precisar daquela companhia, então coloca o bebê pra dormir. Eu sei que no começo é difícil, até a criança dormir um pouquinho melhor, a única coisa que quando ele dorme a gente só quer dormir, eu sei, mas vai assistir um filme junto, vai assistir uma série, sabe? Senta e conversa, tenta fazer uma refeição junto. Eu sei que são coisas difíceis, mas qualquer momento que você tenha ali já vai dar uma ajuda, né? A gente se sente amada, se sente acolhida, que é uma coisa muito difícil de acontecer nesse pós-parto, nesse início de maternidade. As mães, elas não podem ter vergonha de mostrar que dói, de mostrar que tá triste. Não tem nenhum problema nisso. E não tem nenhum problema em precisar pedir ajuda. Hoje mesmo eu tentei gravar o vídeo uma vez e eu comecei a lembrar das coisas e eu comecei a chorar e eu não consegui terminar de gravar. Porque é difícil. E ninguém fala disso, né? As pessoas não falam, elas... Ai, tá bom, né? Tipo, de certo, a minha mãe nem lembra como foi difícil pra ela 31 anos atrás, quando ela teve eu, sei lá quantos anos a mais que ela teve meu irmão.
ela não lembra. Então, às vezes as pessoas não entendem isso, né? E tem muita gente que não passou que também não entende. Então, eu acho que assim, você não precisa sair expondo a tua vida. Mas usa aquela tua rede de apoio que você tem. Pega as suas amigas, chama pra conversar, pra desabafar. Pega alguém que foi mãe recente aí, que provavelmente passou por isso também, não tem coragem. E quando você vê uma recém-mãe, ofereça ajuda, ofereça pra conversar, pergunta se ela precisa de alguma coisa. Às vezes, gente, uma coisa no mercado, não dá pra sair, a gente não pode dirigir, sei lá quanto tempo. Pergunta se ela precisa de alguma coisa, né? Aí, vamos lá. Vou responder 2 perguntas só, e daí eu vou encerrar. Uma delas é: o que eu achei que seria fácil e foi difícil? A amamentação. Conforme eu falei, pra mim foi uma das coisas que eu mais me frustrei depois, assim. Eu achava também que seria muito fácil, muito tranquilo, e não foi. Foi uma das coisas mais difíceis. E a segunda pergunta, e última que eu vou falar, é a da doutora Vanessa Kassai. E o Alex, nossa, ele vai chorar quando ver essa pergunta, mas vamos lá. O que eu vou fazer de diferente se eu tiver outra? Se eu tiver outra, porque, né? Vou contar só um parênteses aqui. Na consulta dos 40 dias, o Alex e o Leonardo foram juntos. E eu lembro que ela falou: gente, a gente precisa falar sobre método contraceptivo, não sei o quê. Mas eu quero saber de vocês, qual que é a previsão de vocês terem outra, né? Eu juro pra vocês que a gente gargalhou na cara dela e falou: nunca mais! Porque a gente não queria mesmo. Mas o que eu faria diferente? Com certeza eu ia pesquisar mais sobre essas coisas que eu tive dificuldade de amamentação. Eu ia procurar mais apoio, coisa que eu não procurei tanto, né? Então, alguém que me ajudasse mais com a amamentação. Eu com certeza ia estudar mais, eu ia me preparar mais psicologicamente. Gente, eu acho que eu falei demais, mas eu queria tentar expor um pouco da parte sentimental do negócio. E assim, se vocês tiverem mais sugestões, alguma coisa sobre o assunto ou sobre qualquer outro assunto, vocês podem mandar mensagem aqui, vocês podem mandar mensagem no meu Instagram. E eu acho que é isso. Muito obrigada por assistirem. Um beijo e até a próxima.